A paz do Senhor, queridos. Estou mais uma vez aqui trazendo uma palavra de reflexão ao nosso coração. É algo que Deus tem ministrado ao meu coração nesses dias, que à medida que o Senhor falar comigo também, eu vou estar ministrando, não ministrando, né? Aqui é uma ministração, aqui é uma reflexão. E eu queria compartilhar essa mesma palavra que o Senhor tem trazido ao meu coração. Está aqui em Marcos 4:35. Agora é necessário, né? O tempo chega e a gente precisa usar para ajudar. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, ele os levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas lançavam sobre o barco, de forma que iam se enchendo de água. E Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. E os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? E eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa é uma passagem muito conhecida, muito, acredito que usada também, feita vários louvores em cima dessa passagem. E o Senhor falou comigo nessa semana, nesses dias, a respeito das agitações que nós vivemos, né? Das tempestades que nós experimentamos, né? E eu queria aplicar essa passagem, deixar essa reflexão, né? Que hoje nós não vivemos apenas tempestades exteriores, né? Tempestades que estão no nosso cotidiano, às vezes numa luta, um desafio, uma conta a pagar, uma situação que venha. Mas hoje nós estamos vivenciando grandes tempestades internas, né? E é sobre essa parte que eu queria ministrar neste dia, né? Deixar essa reflexão. As tempestades interiores que nós estamos enfrentando, né? O que são essas tempestades interiores, né? São alguns que mexem com o nosso emocional, porque as tempestades exteriores a gente até consegue resolver bem, né? Porque se for questão financeira, às vezes o Senhor prepara situações, move situações e a gente consegue pagar uma conta, um milagre acontece sobre as nossas vidas, às vezes uma situação de uma desavença com alguém, que também vira uma tempestade, mas a gente vai lá, se acerta com a pessoa, a gente resolve essa situação, e tantas outras coisas no nosso cotidiano, na nossa vida, no normal, a gente consegue resolver. Mas eu tenho percebido que há muitas tempestades que elas são, parece que para nós, mais difíceis de ser vivenciadas, que são as tempestades internas, né? Que às vezes a gente nem acha que ela está aqui dentro, mas elas estão aqui dentro, que são o que nós podemos chamar dos nossos medos. Elas dentro de nós viram grandes tempestades, medos talvez do amanhã, medo de vivenciar situações que nos machucaram, nos feriram, né? Medo de talvez experimentar coisas que para nós sai do nosso conforto, da nossa zona de conforto. Às vezes as situações de desespero, às vezes de frustração por uma situação que você já vivenciou. Então são essas tempestades que estão dentro de nós, né? Situações traumas que nós vivenciamos e às vezes parece uma situação que fomos resolvidas, já passou, já curou, né? Quanto tempo não passou? Às vezes 10, 20 anos se passou aquela situação, mas quando nós vivenciamos situações parecidas, elas disparam gatilhos emocionais, né? E aí a gente presencia e percebe que nós não fomos resolvidos naquilo. Isso são tempestades que estão em nós. Tempestades também como uma luta que nós queremos vencer, um desafio que nós queremos vencer, uma fraqueza nossa, uma debilidade, até mesmo tentações que nós vivenciamos, e às vezes nós sabemos que nós queremos vencer elas, mas às vezes elas se tornam tão grandes dentro de nós e parece que nós não vamos conseguir. Isso são tempestades interiores, né, que nós vivenciamos. E às vezes parece que elas querem nos afundar, né? Como a gente vê aqui nessa situação.
da palavra. Se nós olharmos ou imaginarmos ou lembrarmos de algum filme que nós assistimos ou imagem que nós vimos de pessoas em embarcação no meio do mar, e quando a tempestade vem, é desesperador. Quando a gente olha assim, a gente até vê, a gente imagina como é desesperador estar numa situação como essa, né? Quando a tempestade vem, as ondas começam a ficar mais bravas, né? E as águas começam a entrar dentro do barco. Imagina o desespero, né? E isso acontece com a nossa vida também, no espiritual, no emocional, né? Quando as situações parecem que vão nos afundar, nos afogar, a gente sente que parece que a gente não vai passar por essas ondas bravas, né? Que elas vêm e querem nos destruir. Mas uma coisa é o que essa palavra nos garante, que no meio dessa tempestade, esses discípulos não estavam sozinhos, né? Que aparentemente, como diz a palavra, Jesus estava dormindo. A Bíblia fala que Jesus estava dormindo, pegou um travesseiro e foi descansar, foi dormir. Estava dormindo nessa embarcação e os discípulos estavam enfrentando ainda se questionando. Como pode? Será que o mestre não está vendo? Né? Como pode dormir nessa situação? E às vezes nós passamos situações parecidas, em que nós achamos que Jesus não está vendo, que Jesus talvez esteja dormindo diante das nossas tempestades, diante dos desafios que nós enfrentamos. Mas uma coisa que o Senhor falou comigo sobre essa palavra é que mesmo aparentemente, mesmo que aos nossos olhos humanos, parece que ele não está vendo, que vai perder o controle, que tudo vai afundar, tudo vai virar de cabeça para baixo, nós precisamos aprender uma coisa, que é tão difícil, mas nós precisamos colocar isso no nosso coração no meio das nossas tempestades. Nós precisamos declarar uma palavra que o próprio Jesus declara para a tempestade: aquieta. Nós precisamos dizer para a nossa alma, assim como o salmista, ele declara: aquieta-te, alma. Né? Nós precisamos, no meio das tempestades, no meio das situações internas, até mesmo externas, mas principalmente o que eu queria ministrar hoje é sobre as internas, aquelas que vêm, onde parece que ninguém está vendo, mas nós sabemos o que nós estamos sentindo, nós sabemos o que nós estamos passando, as madrugadas em que nós estamos ali angustiados por causa daquela situação, né? O dia, a semana, e nós precisamos falar para essa situação: aquieta-te, alma. Aquieta a tempestade. Nós temos essa autoridade em Cristo de poder dizer isso. E diz a palavra que ele dormia, mas ele não dormia em qualquer lugar. Ele dormia no lugar certo. Até deixa relatado que ele dormia na proa do barco, dessa embarcação. Aí eu fui estudar um pouquinho o que seria essa proa, né? Qual que era a importância dela, por que deixar registrado isso? E aí eu pesquisei, eu dei uma olhadinha, fala que a proa do barco, as pessoas, quando um pesqueiro, né, um comandante dormia ali na proa do barco, o que significa esse lugar? Significava a polpa do barco é a parte traseira responsável por controlar direção e estabilidade da embarcação. É geralmente onde se encontra o leme, a roda do leme, é onde possibilita o controle. Eu achei tão tremendo isso, porque se deixa registrado, porque tem uma importância nisso. E a importância é que no meio das nossas tempestades, Jesus está no lugar certo. Ele está no lugar onde nos traz estabilidade, está em controle. Ele tem o controle de toda a situação. Ele não perdeu o controle de nenhuma tempestade, de nenhuma situação. Pode parecer que ele não está lá, que ele está dormindo, que ele está sem ver aquela situação, assim como os discípulos imaginavam isso. Mas no momento certo, no momento exato, ele acorda. Quando aqueles discípulos clamaram por ele, então que no meio das suas tempestades não deixe de clamar, não deixe de clamar, e na hora certa ele vai dar ordem a essas tempestades. Né? Foi o que ele fez, ele deu ordem, ele mostrou àqueles discípulos o controle que ele tinha naquela situação. Né? Qual é a tempestade que você tem vivenciado? Será que Jesus está no barco, na sua embarcação?
Será que você tem convidado ele para esta embarcação, para ter o controle dessa embarcação? Será que ele está no lugar certo, no meio dessa tempestade, no meio do seu barco? Eu queria que você fizesse essas perguntinhas para si mesmo. E isso fosse uma reflexão para você. Aonde Jesus está nessa embarcação na sua vida? Em que lugar que ele está? Ou se ele está no barco da sua vida, né? Porque esse barco representa a nossa vida. E aonde ele está, né? Em que lugar? Então creia e coloque ele no lugar certo, né? Ele tem que estar no comando, ele tem que estar no leme, no lugar certo. É ele que vai dar a direção daquilo que você precisa, daquilo que você necessita. Então não deixe que as tempestades internas, né, venham te levar a se afundar. Não, saiba que você não está sozinho. Jesus, ele está com você em todo tempo, em todo momento. Eu sei que é difícil, queridos, eu sei, porque eu tenho vivenciado muitas tempestades internas. Eu tenho experimentado tempestades que parece que vão me afogar, né? Madrugadas em que eu fico angustiada, achando que aquela tempestade vem pensamentos, sentimentos, situações que vêm, gatilhos que são disparados, em que eu achei que eu já tinha sido curada, já tinha sido restauradas até da minha infância. Mas eu tenho descoberto que o Senhor, ele tem permitido situações para que ele possa mostrar para mim, nesses dias, o quanto ele tem o controle das minhas emoções, o quanto ele tem o controle da minha vida. E todas essas situações que eu tenho vivenciado é porque ele tem um propósito. Para tudo tem um propósito. Ele queria ensinar aqueles discípulos naquela época, tinha um propósito para aquilo, para que você saiba qual é o propósito de Deus na tua vida. E o maior propósito de Deus é te mostrar que ele tem o controle de tudo, ele tem o domínio de tudo, ele tem o poder de tudo. E que você possa neste dia não apenas colocar ele dentro da tua embarcação, né, dentro da sua vida, no lugar certo, mas que você possa clamar no momento que você precisa. Que no meio das tempestades internas, externas, seja ela qual for, você possa clamar aquele que pode aquietar e acalmar toda a tempestade da sua vida. Amém, queridos? Então fique com essa palavra no teu coração, né? Tenha ela gravada. Seja qual for a tempestade que vier, clame. E você pode dar uma ordem: aquieta minha alma, aquieta, porque o meu Redentor vive e ele está no lugar certo. Então eu queria orar por você neste momento, e que você possa realmente refletir, deixar o Senhor colocar o bálsamo, colocar as coisas no seu devido lugar, né, na sua vida, e que você possa viver o renovo, a graça e o favor de Deus sobre você. Amém? Então eu queria orar por você neste momento. Pai, quero apresentar esta pessoa que neste momento está ouvindo, Senhor, esta reflexão, essa meditação, aquilo que o Senhor tem falado comigo nesses dias. Pai, eu te louvo, porque as tuas misericórdias, Senhor, são as causas de nós não sermos consumidos, Pai. E grande é o teu favor e a tua misericórdia sobre as nossas vidas, Senhor. Que as tempestades, ó Pai, que vêm querendo nos assolar, Senhor, querendo nos destruir, querendo nos paralisar, Senhor, Pai, nos impedindo de enxergar a tua grande mão, teu grande favor sobre nós, nos impedindo de viver, Pai, os teus projetos, o teu propósito sobre as nossas vidas. Pai, nos ajuda, Senhor, diante da situação. Pai, eu te apresento esta vida, Senhor, que talvez tenha enfrentado grandes tempestades, ó Pai, onde parece que ninguém está vendo, onde parece que ninguém está ouvindo, não está fazendo nada. Senhor, se revela a esta pessoa, Senhor, mostra para ela que o Senhor está no lugar certo, que o Senhor tem o controle de todas as coisas, ó Pai, que tu és o domínio, o poder e a glória, Senhor, que é tudo teu, tudo é para ti, Senhor. Pai, que o Senhor conhece cada coração, Pai, mesmo que parece que o homem não entenda, não conheça, Senhor, aquilo que está tão interno dentro de nós, Senhor, mas tu és poderoso, Senhor, para visitar este coração, Pai, e fazer muito mais além daquilo que essa pessoa precisa, Pai. Por isso visita agora, traz paz. Assim como no momento daquela tempestade, Senhor, houve uma grande bonança, Senhor, houve uma grande, Senhor, tranquilidade, que neste momento haja paz também neste coração, haja essa bonança necessária, Senhor, Pai, para essa situação, Pai, que cada dia mais o Senhor possa renovar, ó Pai, em nome de Jesus eu te louvo, Pai, e te agradeço. Queridos, fique com esta passagem, e que assim como nessa passagem
Depois de que o mar se acalmou, trouxe uma grande bonança, que significa uma grande paz. Que a paz do Senhor, que excede a todo entendimento, né, ela fique com você neste dia e que você possa ser renovado pela presença do Senhor. Fique com Deus. Deus abençoe. Olha, eu aqui novamente não poderia deixar de fechar mais uma vez este videozinho, sem deixar aqui o nosso convitinho novamente para o culto. Neste domingo, nós estaremos com a ceia do Senhor e a mesa de comunhão. O que é a ceia? É a presença de Deus, né? É o poder de Deus que nos cura. É o lugar onde o Senhor prepara como igreja para nos curar, né? E a mesa de comunhão é onde nós, como servos do Senhor, estamos reunidos ali também para nos edificarmos como igreja. Então esteja conosco ali na Rua das Capitanias, 49, ali no 9 de julho. Nós somos o ministério hoje Casa Refúgio. É um lugar onde nós temos entendido que é um lugar de famílias restauradas, conectadas com o propósito de Deus. Então que você possa estar conosco, que a sua família seja restaurada e que você possa ser conectado ao propósito de Deus. Um grande abraço. Espero você neste domingo. Deus abençoe.